Vamos, senhores deputados, para a pauta. E vou começar fazendo o relatório e voto ao projeto de lei de número 341.8/2020, em que é autor o eminente deputado Gerry Comper, que tem a seguinte emenda: altera o artigo 5º da Lei 9.748, de 30 de novembro de 94, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá outras providências. Trata-se, pois, de um projeto de lei de autoria, como disse o deputado Gerry Comper, e em sua justificativa, a sua excelência defende a dispensa de pagamento da outorga pelo uso de recursos hídricos de pequena propriedade, argumentando que a taxa onera, ao final, os produtos agrícolas que vão para meios catarinenses, sem, contudo, representar uma arrecadação substancial para o erário. E o pequeno produtor protege as nascentes de água em sua propriedade, mas não recebe qualquer compensação financeira por isso. E o projeto também tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, recebendo parecer favorável por parte do deputado Luiz Fernando Vampiro, e lá foi aprovado por unanimidade. A proposição em tela possui o condão de dispensar a outorga os usos dos recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenas propriedades rurais, nos termos da Lei Nacional 8629 de 93. E esta comissão, no meu entendimento, analisa o presente projeto de lei sobre os aspectos financeiro e orçamentário, conforme disposto no nosso artigo 73, inciso 2º, e artigo 144, também inciso 2º. Nesse viés, não vislumbro óbice de ordem orçamentária e financeira que impeçam a sua tramitação. Por isso, senhores deputados, senhora deputada, o meu voto é pela aprovação da matéria nos termos como for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não, deputado Milton Obras. Senhor presidente, só para parabenizar o deputado Gerry pela iniciativa, deputado, porque nós vivemos um setor público cheio de leis e de amarras, cujo custo, muitas vezes, é muito maior do que a receita que é oferida para executar, e criando transtornos para a sociedade, para quem produz e quem trabalha. Então, essa é uma lei que vem nessa direção, e por isso quero parabenizá-lo e já declarando meu voto favorável. Senhor deputado, uma vez mais que queira discutir em votação, o senhor deputado concorda permanece como se encontra aprovado por unanimidade. Senhores deputados, ainda em meu poder, eu quero fazer o relatório e voto ao projeto de lei 0323.6/2020. Vou tirar a máscara um pouquinho melhor. Trata-se, senhores deputados, um projeto de lei de origem do Governo do Estado que altera as emendas parlamentares impositivas constantes no anexo 1 da Lei 17.875 de 2019, que estima a receita fixa da despesa do Estado de Santa Catarina para o exercício financeiro de 2020. Esse projeto de lei chegou nesta casa para fazer as modificações de emendas de alguns parlamentares, tendo em vista a dificuldade que o Poder Executivo estava tendo de executá-las. No entanto, como houve um acordo entre os 40 deputados e também com o secretário de Estado da Fazenda e com o governador, quanto à redistribuição das emendas, então aqui estão inseridas emendas de 2018, que foram incluídas no orçamento em 2017, e também as de 2019. É isso? 2018, onde os 18 deputados vão fazer a inserção de 4.600.000 e poucos, e 18 deputados também vão fazer outras inserções. Então, nós fizemos um substitutivo global, onde nós estamos criando os anexos 3 e 5, criando os anexos 4 e 6, e também para as entidades, os deputados que destinaram emendas para as entidades, nós estamos abrindo o prazo para que se possa apresentar os planos de trabalho para futura execução. Bem como também nós estamos modificando, já que o veto que foi derrubado por esta casa, o presidente promulgou e foi publicado no Diário da Assembleia no dia de ontem, então é necessário mudar o artigo 35 da Lei 17.996 de 2000, que passa a vigorar com aquela redação: 10% para a saúde, 20% para a educação e 70% pulverizado. Na mesma forma também,
nós estamos limitando a R$ 100 mil as emendas, né? Permanecendo toda a outra situação, bem como fica também resguardado o direito do deputado fazer as chamadas emendas parlamentares coletivas, ou seja, o guarda-chuva, deputado Milton Alves, né? É o caso específico, né? A deputada Marlene foi a primeira que fez isso há um ano atrás. Então, ela destinou uma quantia X de recursos à Secretaria da Agricultura para atender 5, 6 municípios com valores menores. Então, também está preservado. Bem como também nós estamos autorizando o Poder Executivo a promover as adequações necessárias do Plano Plurianual, o PPA, para o quadriênio 2020-2023, para adequar o disposto somente desta lei, somente desta. Então, fica autorizado só fazer desta lei. Então, estão aqui todos os anexos de todos os deputados que fizeram as suas modificações das emendas. Isso tem que ser sancionado para que o secretário Paulo Elípio possa ainda efetuar o pagamento até o dia 15 de dezembro. Então, todas as emendas constantes nesses anexos, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá, serão pagos ainda até o dia 15 de dezembro. Isso vai importar somente dos 22 ex-deputados e os 18 deputados, só isso vai importar 117 bilhões de reais, sem contar aquelas emendas dos outros deputados que estão feitas as readequações por estar com dificuldade de pagamento. Então, esse é o meu relatório e voto, senhores deputados. Tá? E que, se for aprovado hoje, vamos solicitar ao senhor presidente da Casa que coloque no plenário hoje à tarde. Então, em discussão, relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, deputado Milton Alves. Só para esclarecer, nesse projeto de lei também já altera a previsão de receita para o próximo ano? Não. Não, no outro. Somente LOA lá. Tá, ok. Presidente. Aqui, deputado Milton, trata somente das emendas parlamentares impositivas de 2018 e aquelas outras adequações feitas. Mais nada, absolutamente nada. Deputado Gerry Comper, deputado Luciano Caminado e deputado Gerry Comper. Então, primeiro cumprimentá-lo, presidente e colegas deputados. Eu só quero esclarecimento com relação a uma questão que foi mencionada, para ser mais exata, 2 questões. Então, pelo que eu compreendi, todas as emendas de 2018 aqui passam a ser reatualizadas com as alterações que nós fizemos das 30 emendas para a educação, é isso? Só educação. Ok, então essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida... 4 milhões e 600 e poucos. 643, ok. A segunda dúvida, com relação ao prazo de execução, esse é um outro questionamento, porque muitos prefeitos estão entregando os governos, e se entra esse recurso até o dia 15 de dezembro, eu imagino que possa ser executado somente no ano que vem. Tem um prazo definido de execução, presidente? Não, não há prazo, deputada. Né? Pode ser executado esse ano, conforme a execução, pode ser executado esse ano, enfim. Né? Mas há aquela proposta já acordada de que na LOA nós vamos colocar o chamado freio. O que é o chamado freio? O prefeito obrigatoriamente vai ter que cumprir aquilo que o deputado fez da emenda impositiva. Na justificativa de cada emenda está direcionado para onde aplicar. Ficou acordado de que nós vamos colocar o freio, ou seja, se o prefeito não executar conforme prevê a justificativa da emenda, ele fica proibido de receber outro valor de outra emenda e terá um prazo para fazer a devolução do recurso. É o que ficou acordado, isso vai na LOA. Perfeito, deputada? Ok, eu só quero fazer a observação, né, de que nós não tenhamos a atitude de punir os prefeitos que foram eleitos em função dos anteriores. Temos que ter esse cuidado, né, presidente? Porque eu mesma... Deputado Luciano Caminati, nós temos, na verdade, nós estamos salvaguardando o direito do deputado. Sim. Talvez a gente tenha que pensar como que se faz isso, se o prefeito tem que ser punido, enfim, eu acho que é uma questão a ser discutida. Eu só ressalto que os novos prefeitos não têm culpa se os anteriores não cumpriram, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho também. Não, vamos lá, deputada. Nós não podemos tratar do passado. Perfeito? Vossa Excelência teve uma emenda liberada para o município e o prefeito não cumpriu. Exato. No meu entendimento, isso é passado.
Perfeito? Ah, ok. Agora Isso é compreendi, passado. então. Ok. Por ok. isso que nós vamos tratar na Daqui para LOA. frente. Daqui para frente. Nós vamos tratar na LOA a partir, e essa previsão de punibilidade vai ser prevista a partir de 1º de janeiro. Ok. Ok, agora eu Perfeito? compreendi. Sim. Ok. Certo. Deputado Milton. Só para contribuir, deputada Luciana, cumprimentar a todos e cumprimentá-la, deputada. Eu tomei o cuidado, por exemplo, dessas emendas que nós estamos passando agora. Por exemplo, tem prefeito que está saindo e o novo que vai assumir. Então, nós tomamos o cuidado de conversar com o prefeito que está, dizer, ó, vai chegar uma emenda, vai ser paga esse ano, mas isso é para o objeto tal que o próximo prefeito vai executar. Você está de acordo? De acordo. Daí eu fiz a emenda. Até para a gente deixar bem claro, né, que para que esse tipo de coisa que aconteceu com, né, um município que Vossa Excelência mandou a emenda, não tenha risco de acontecer agora, enquanto nós não tivermos essa trava legal. Então, eu tomei esse cuidado, talvez uma sugestão que possa ser utilizada aí. Obrigado. Deputado Gerri, Vossa Excelência com a palavra. Mas em tom de agradecimento, Vossa Excelência e todos os nossos membros da Comissão de Finanças, eu tinha 2 emendas que tinham dado problema e, graças ao trabalho dessa comissão, a gente está podendo atender aquelas entidades que, nesse momento, ficariam fora. Então, Vossa Excelência, muito obrigado a todos os membros dessa comissão. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Presidente, Deputado, Márcio Machado. Deputado Márcio Machado, não está na tela, aparece na tela, por gentileza. Deputado Márcio. Eu não estou conseguindo com o vídeo, presidente, só o áudio, me perdoe. Mas eu quero também, na mesma linha, o deputado Gerri Comper, cumprimentá-lo. Eu sei que o senhor fez um esforço gigantesco juntamente com a comissão, mas o senhor é o grande líder dessa comissão. Parabéns. Santa Catarina ganha muitos prefeitos, a cidade e a nossa base, que é o povo que elegeu a gente, né? Então, na realidade, é só cumprimentar o trabalho extraordinário que foi feito. Obrigado. Valeu, Senhor deputado Marcos. Deputado José Milton Chefe, seja bem-vindo. Também seja bem-vindo, deputado Sargento Lima. Deputado José Milton Chefe, com a palavra. Ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar também a nossa deputada e os colegas deputados e manifestar também a nossa reconhecimento aí por todo o esforço feito pela comissão, mas na sua pessoa como presidente, na coordenação desse projeto das emendas parlamentares. Acompanho isso desde a outra legislatura, de toda a construção, né, que foi feita desde as emendas regionais até chegarmos a esse desenho, fruto aí de muito trabalho e do trabalho de Vossa Excelência aqui na presidência da Comissão de Finanças, que hoje nós temos um projeto capaz aí de levar para os municípios e instituições de Santa Catarina uma verdadeira descentralização dos recursos, porque através de cada parlamentar é que nós conseguimos acessar pequenos municípios, instituições e também grandes municípios. Portanto, quero aqui reconhecer o seu esforço de todos os colegas e, mais do que isso, também declarar nosso voto favorável aqui ao projeto de lei 323.6 de 2020. Era isso. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação, parecer e voto ao projeto de lei 0323.6/2020. Senhor deputado, com qual permanece como se encontra, aprovado também por unanimidade. Quero ainda fazer uma referência a esse projeto de lei, senhores deputados. A previsão este ano era de fazermos o repasse do governo do Estado para as prefeituras e entidades da ordem de 500 milhões de reais. Mas com esse novo acordo, nós estamos chegando aí a cerca de 620 milhões que serão repassados aos municípios e entidades no ano de 2020. Significa dizer que, somente neste ano, é o segundo maior repasse do Estado aos municípios nos últimos 20 anos em Santa Catarina, é o segundo. Mas que ficarão outros 420 milhões de reais para o ano que vem. Somados os dois, vai dar 1,30, 1,40 bilhão de reais, aí sim, somados 2 anos, será o maior repasse dos cofres públicos do Estado para os municípios nos últimos 20 anos de Santa Catarina. Então, está de parabéns os 40 deputados que lutaram tanto para que isso se consolidasse. Então, a partir de agora, eu quero que esse processo todo está consolidado. Está na Constituição, o próprio governo, quando já mandou o orçamento para esta casa do ano de 2020, já fez a previsão das emendas, enfim, tudo direitinho as ações. Então, e acordo feito, está sendo acordo cumprido.
ações, a questão das emendas guarda-chuva, das emendas sobre o excesso de arrecadação, que será verificado dos meses de janeiro até setembro do ano que vem, enfim. Então, realmente, foi um ano bom, de boas conversas, boa negociação e de boa aceitação. E estão de parabéns, como disse, todos os 40 deputados desta Casa, que, a partir de agora, têm consolidado as suas emendas parlamentares, independentemente da cor partidária ou do partido a que pertence, bem como também de ser oposição e de ser situação. Então, todos, sem exceção, tiveram as suas emendas pagas. Então, senhores deputados, agradeço a todos, vamos dar continuidade à nossa pauta. Nós temos aqui ainda, senhores deputados, o parecer ao voto ao projeto de lei 222.2/2020, que institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais em decorrência do estado de calamidade pública declarado em virtude da pandemia Covid-19. O projeto de lei tem origem da lavra do deputado Luiz Fernando Vampira e outros, mas que tornou-se... assinou o deputado, os líderes assinaram, né, esse projeto de lei, em razão da pandemia. Tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi feita uma série de diligências, retornou, e nós estamos elaborando um substitutivo global, aprovando ou acatando, né, aquilo que voltou de diligência e a concordância da Secretaria da Fazenda. O que não houve concordância da Secretaria da Fazenda, nós não acatamos. Por isso, nós fizemos um substitutivo global e há a concordância dos autores nesse sentido. Então, o projeto de lei está sendo relatado por mim e tem o meu parecer favorável, né, de acordo com a emenda substitutiva global apresentada. Então, senhores deputados, pela aprovação, nos termos da emenda substitutiva global, o parecer ao PL 222.2/2020, acatando somente aquilo que a Secretaria de Estado da Fazenda, em resposta da diligência, acatou. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. E, por último, eu tenho o projeto de lei, que é o de número 0352.0/2020, que altera o artigo 2º da Lei 16.276/2013, que autoriza a doação de imóvel no município de Uruçanga, para permitir a utilização do imóvel doado por entidades que realizem eventos destinados a pessoas idosas. O autor da matéria é o eminente deputado João Amin, e ele simplesmente muda a data da sessão de uso. E o meu voto, senhores deputados, não resta a menor dúvida, é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permanece como se encontra aprovado. Deputado Gerry Comper, Vossa Excelência. Solicito aos senhores deputados, se puderem ser um pouquinho mais breve, por gentileza. Deputado Gerry Comper, com a palavra. Projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, número 0225.5/2020, dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos estabelecimentos penitenciários do Estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei, iniciativa parlamentar, cujo objetivo é o de estabelecer, primeiro, no mínimo 30% dos gêneros alimentícios consumidos em estabelecimentos penitenciários do Estado de Santa Catarina deverão ser adquiridos diretamente da agricultura familiar. Segundo, que os valores a serem praticados na aquisição dos alimentos devem ter como parâmetro os preços praticados no âmbito da circunscrição municipal. Constam os atos encaminhados pela Casa Civil por meio do ofício número 1042/2020, folhas 11, manifestações das Secretarias de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, bem como da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Em atenção ao requerimento, na diligência, aprovado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, na nossa CCJ. Por seu turno, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural, além de se mostrar favorável à matéria, sugeriu que fosse avaliada a possibilidade de elaboração de uma legislação estadual, nos modos do Decreto Federal número 8.473, de 22 de junho de 2015, assegurando o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, não somente para as penitenciárias, mas também para os outros setores atendidos pelo Estado. Para tanto, aquele órgão apresentou uma proposta de redação para almejada lei de folhas 25 a 27. A matéria foi aprovada na CCJ com emenda substitutiva global, apresentada pelo relator para
contemplar a sugestão proposta pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural e também a EPAGRE. Vamos ao voto. Reitero que as Secretarias de Estado, Administração Prisional e Socioeducativa, bem como a da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural, mencionaram oportunamente a exigência de norma regulamentar federal, que contempla a matéria do projeto de lei em análise, especificamente o decreto número 8.473 de 2015. A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa assinala que, tendo em vista o Regramento Federal apontado, primeiro, os termos de referência para a contratação de terceirização do serviço de alimentação e nutrição, elaborados por aquela pasta, já contém cláusulas que obrigam as terceirizadas à aquisição mínima de 30% de gêneros alimentícios advindos da agricultura familiar, ou de empreendedores familiares rurais ou de organizações. Segundo, a empresa contratada, por meio de competente processo licitatório, responsabiliza-se por adquirir, no percentual indicado na norma federal e em contrato, insumos oriundos da agricultura familiar, para o preparo da alimentação do seu público-alvo. Assim sendo, julgo adequada e oportuna a emenda substitutiva global aprovada no âmbito da CCJ, no sentido de criar normativa no âmbito estadual, nos moldes do regramento já consolidado na esfera federal. Todavia, entendo imprescindível promover ajustes na referida proposição acessória para adequá-la aos preceitos de boa técnica legislativas, nos termos da Lei Complementar Estadual número 589, de 18 de janeiro de 2013. Para finalizar, a esta Comissão de Finanças e Tributação, incumbe a análise do projeto de lei sobre os seus aspectos financeiros e orçamentários. Nesse viés, não vislumbro óbice de ordem orçamentária e financeira que impeçam a tramitação da matéria. Por todo exposto, com base no artigo 73, inciso 6º, 144, inciso 2º, ambos do Rialesc, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade da tramitação processual do projeto de lei número 0225.5/2020 e no mérito pela sua aprovação, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Então, é pela admissibilidade e aprovação, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados. O deputado Gerry Comper faz o seu parecer e emite o seu voto pela aprovação ao projeto de lei 0225.5/2020, que dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos estabelecimentos penitenciários do Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é o eminente deputado Nilson Berlanda. E Sua Excelência, como disse, opta pela aprovação apresentando emenda substitutiva global. Em discussão. Presidente. Deputado Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou apenas justificar o meu voto, porque em tempos onde muita gente se informa pelo WhatsApp, projetos como esse são importantes que nós justifiquemos e expliquemos os nossos votos, pelo menos para aqueles que querem ser um pouco mais atentos ao motivo do que leva cada deputado a votar como. Mas eu vou votar sucintamente contrário por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito num país em que seja pautado, que os princípios da administração pública sejam pautados pela eficiência, eficácia e pelo menor preço, já que o dinheiro usado pelo poder público, e eu vou repetir isso sempre, porque é verdade, é o dinheiro do mais pobre. Quem paga a maior parte do gasto público no Brasil são os mais pobres, é quem ganha até 3 salários mínimos. Quem ganha até 3 salários mínimos sustenta mais da metade do gasto público no Brasil. Sendo assim, nós deveríamos sempre ser pautados pelo menor preço, pela economicidade. Esse deveria ser o princípio básico da administração pública, comprar aquilo que custa menos. Por isso, meu voto é contrário. E eu também, honestamente, eu acredito num país onde quem faça política pública seja o executivo e que esse tipo de matéria não seja matéria de lei. Não é, na minha opinião, isso para mim é um enfraquecimento da lei. Montesquieu já dizia que a lei desnecessária enfraquece a lei necessária. Eu acredito num país que as leis sejam reservadas para os assuntos, não para assuntos de política pública. Isso nós temos o executivo para isso. Mas eu sei que eu sou o ponto de vista vencido nesse caso,
mas por isso que o Brasil é um país burocrático e não um país simples, porque nós acreditamos muito no poder da lei e investimos muito na letra da lei para resolver os nossos problemas. Apenas para justificar o meu voto, já que o projeto de lei, o voto contrário nesse projeto de lei, eu presumo que seja um voto polêmico. Senhor presidente, Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, deputado Milton Alves, deputado José Milton Schaefer. O senhor tinha colocado em votação, já não estava em discussão? É em discussão. Discussão, vistas em gabinete. Deputado Milton Alves. Senhor presidente, deputado Sargento Lima pediu vistas em gabinete, mas eu, em função da justificativa do deputado Bruno, que eu respeito, e ele sempre muito didático, e muitas coisas que ele coloca, eu concordo muito com ele, mas nesse caso da agricultura familiar, eu sou terminantemente contrário, e esse projeto, deputado Gerri, ele é importante, sim. E eu explico por quê. Não é porque comprar da agricultura familiar que vai pagar mais caro. O estado de Santa Catarina é um estado minifundiário, onde a agricultura familiar é responsável, talvez, por grande parte desse êxito que nós temos de qualidade de vida diferenciada que o estado tem, de renda per capita diferenciada que o estado tem. E um dos instrumentos importantes de incentivo para a manutenção desse modelo macroeconômico é justamente você incentivar o poder público a adquirir direto lá do agricultor aquilo que ele consome nas escolas, nas penitenciárias, em todos os lugares. E eu falo isso, deputado Bruno, porque eu fiz isso enquanto prefeito de Rio do Sul, e nós passamos a comprar mais de 80% de tudo que os alunos consumiam nas nossas escolas, dos agricultores, desde o suco de uva, incentivado lá pelo município, até as geleias, os embutidos, o queijo, as verduras, a batata, o aipim, aquilo que se colocava no cardápio, inclusive respeitando os costumes alimentares da cidade e da região. E o que nós fazíamos, deputado Bruno? Nós fazíamos uma pesquisa de preço, de quanto nós pagaríamos para comprar isso no mercado normal, e o menor preço nós colocávamos lá no registro de preço para que os agricultores fornecessem. Então, nós estávamos incentivando a vida das pessoas no campo, nós estávamos comprando sem pagar mais caro, e nós estamos comprando produtos de melhor qualidade. E esse é o objetivo dessa lei. Por isso que eu quero aqui fazer esse meu esclarecimento de algo feito, né, que é perfeitamente possível fazer, e nós incentivamos, na época, mais de 200 famílias a plantarem para o município. Agregou renda, melhorou a vida das pessoas. Então, isso é uma atitude inteligente, isso não é asfixiar, isso não talvez não precisasse de lei. Eu fiz isso, deputado Bruno, sem precisar de lei. Mas quando o governo não tem capacidade de enxergar essas oportunidades que trazem bem para o povo, é nossa missão aqui, enquanto deputados, através de leis importantes como essa, provocarmos o executivo, sim, porque nós estamos fazendo isso em favor de um povo que está lá no campo e terá, através desse potencial das penitenciárias, mais uma oportunidade de produzir mais, faturar mais, porque esse dinheiro que é pago ao custo de que o poder público fosse pagar no mercado normal, com toda a agregação de impostos, dos atravessadores, dos lucros que ficam, vai direto para o homem do campo. E para o Estado não custa mais caro. Então, por isso, eu sou amplamente favorável a essa lei. Espero que o deputado Sargento Lima, depois de analisar, possa colocar em vistas para que nós possamos transformar isso em lei no Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Uma parte, presidente. Mas se já é mais barato, se é Deputado possível, Bruno, deputado Bruno, posso passar a palavra primeiro ao deputado José Milton, depois Vossa Excelência pode... Claro. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, as manifestações aqui já feitas pelo deputado Milton Alves, e eu quero cumprimentar o deputado Gerri também pelo voto.
a iniciativa do deputado Berlanda, que é um deputado que tem um conhecimento grande também do sistema prisional catarinense, ele só engrandece. Primeiro, nós vamos trazer alimento de qualidade, né, produzido na região, fortalecendo aquilo que é a nossa marca aqui em Santa Catarina, que é a nossa agricultura familiar. Já foi feito isso na merenda escolar e deu um resultado muito positivo em termos de qualidade. No passado, nós observávamos os alunos consumirem, por exemplo, peixes que vinham enlatados, até de outros países, quando ali do lado, às vezes o município litorâneo não conseguia vender para a merenda escolar do seu colégio. Hoje, os alunos comem peixes frescos, saudáveis, pescado pelas famílias da comunidade, e assim também vamos fazer, através desse projeto de lei, no sistema prisional. Vamos agregar valor, vamos incentivar a nossa agricultura familiar, mas mais do que isso, né, também vamos ter alimentos saudáveis, de qualidade, nesse sistema, para evitar que muitas vezes um agricultor que está a comunidade impactada já pela colocação de um presídio, de uma penitenciária, muitas vezes as comunidades não querem, mas elas também vão passar a ver, talvez, esse equipamento com bons olhos, quando souberem que seus agricultores estão ali comercializando produtos, que o município também está tendo uma compensação com relação a isso. Então, é um projeto que tem multivantagens econômicas, sociais e também de agregação de valor na nossa agricultura familiar. Eu quero aqui já declarar o meu voto favorável. Vamos aguardar a manifestação do deputado Sargento Lima, que tenho certeza que também tem um grande conhecimento nessa área, mas parabenizar o deputado Gerri aí pelo voto e o deputado Berlanda pela iniciativa. Presidente? Deputada Luciane Carminato, com a palavra. Não, eu fui muito... Depois da deputada Luciane Carminato, eu vou passar a palavra ao deputado Bruno, que eu esqueci, por gentileza. Então, eu fui muito contemplada nas manifestações dos meus colegas deputados, mas eu quero trazer aqui também um elemento importante. Quando o deputado Bruno fala do custo disso para os mais pobres que pagam impostos, a gente precisa colocar na balança também o benefício dos agricultores mais pobres, que passam a ter uma renda melhor. Ou seja, eu conheço muitas propriedades rurais que, inclusive, os seus filhos foram para a faculdade fazer agronomia, fazer um curso ligado, né? Ou um curso técnico ligado justamente à propriedade que os seus pais atuam, para profissionalizar melhor a gestão dessa propriedade e agregar renda ao produto. Então, eu acho que esse é um elemento importante, quando a gente coloca na mesa, né, custo-benefício, a gente precisa colocar o conjunto da obra. Em segundo lugar, vamos olhar aqui, José Hamilton, a experiência do prefeito de Tubarão, magnífica nesse campo. O prefeito Juarez Ponticelli, ele não só estimulou a organização dos agricultores, como ele adquiriu câmaras frias para armazenamento e fez todo um trabalho de incentivar os produtores rurais a agregar valor ao seu produto, né, profissionalizando melhor. Nosso prefeito de Guarujá do Sul, prefeito Claudinho, ele fez uma lei proibindo, o deputado Milton Obos, o uso de refrigerantes na alimentação escolar e de salgadinhos, produtos industrializados. E aí, ao contrário, na contramão, o que ele fez? Ampliou o leque de alimentos dos agricultores do município e da região. Com isso, tem muito mais agricultores hoje pensando em expandir a sua produção, aumentar. Então, vejo que é uma política pública, sim, e precisa ter lei, porque nem todos têm essa compreensão. Eu sempre falo, deputados, que as leis, às vezes, elas vêm para coroar uma construção que já existe na sociedade, ela vem tardiamente. E, às vezes, ela vem para provocar a sociedade a ter um outro comportamento. Então, quando a lei foi aprovada pelo presidente Lula, 30% no mínimo da alimentação escolar ser dos agricultores, eu vi, deputado Milton, prefeitos colocando 80%, colocando 90%. Isso é um grande ganho, quer dizer, não tem limite máximo, tem o mínimo. Então, eu acho, sim, que a gente precisa incentivar esse tipo de lei
porque ela vem para agregar mais renda, mais impostos ao município e agregar qualidade de vida aos agricultores, que eu acho que todo mundo ganha, principalmente os municípios que têm uma tradição, né, voltada à agricultura familiar. Esse é o meu entendimento. Para finalizar a discussão, deputado Bruno. Eu não queria debater, eu queria apenas justificar o meu voto, mas acabou se tornando um debate. Eu preciso dizer que eu discordo da Luciane Carminati, porque o que ela está defendendo em síntese é a transferência de renda de pobre para pobre. Ela quer tirar o dinheiro que os pobres pagam em impostos e passar para o pobre agricultor. Isso é uma transferência de renda de pobre para pobre. E também quero ressaltar que quem aprovou a lei não foi o presidente Lula, porque presidente não aprova a lei, quem aprova é o Congresso, o presidente sanciona. E também quero dizer que eu fico surpreso com a visão desenvolvimentista, eu ainda fico surpreso com a visão desenvolvimentista que eu encontro dentro do parlamento, que acredita que o que a gente precisa de mais leis. O Brasil sobra lei. Se o que a gente precisasse, a gente deveria ser a Suíça, se lei resolver esse problema. Lei não resolve o problema. E eu agradeço o deputado Milton Obos por comprovar o meu ponto de vista. Não é necessário a lei para fazer a política pública, já que ele fez isso quanto prefeito. Então, agradeço muito por comprovar o meu ponto de vista. E era isso. Eu não queria lançar debate, não. Eu só queria justificar o meu ponto de vista, mas acabou se tornando um debate. Presidente. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência com a palavra. Já que praticamente todo mundo anunciou o voto aí, eu acho desnecessário ali, então devolvo ele ali e já o meu voto contrário também, já que o meu voto visto não ia fazer efeito, já que vai anunciar o voto. Presidente, eu só quero fazer uma menção que eu fui citada pelo deputado Bruno. Deputado, eu tenho 3 mandatos como deputada, 2 mandatos como vereadora. Então, o senhor não precisa me dizer quem sanciona a lei. Agora, tem uma diferença muito grande quando um presidente encaminha a lei para o Congresso Nacional aprovar ou desaprovar e ele sancionar. E é nesse sentido que eu mencionei, acho que o senhor é bem inteligente, entendeu o que eu falei. Ok, muito obrigado, deputada Luciane Carminati. Encerrada a discussão e com a devolução do voto do pedido de vice-deputado Sargento Lima, coloco em votação, parecer e voto do deputado Gerry Comper ao projeto de lei 0225.5/2. Deputado Gerry Comper. Deputado Gerry Comper, ao projeto de lei 225.5/2020, que é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global apresentada por Sua Excelência. Em votação, senhor deputado concorda, permaneça como se encontra aprovado com os votos contrários, deputado Bruno, deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra agora. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados. Relatório do voto do projeto de lei número 491.2 de 2019. Trata-se de um projeto que proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos no Estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou qualquer outros encargos relacionados a contratos anteriores, de autoria do deputado Felipe Estevão. Ele é simples e vou direto ao meu voto ali, já que pediu celeridade nosso presidente. Preliminarmente, repiso e pretenso texto normativo proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos do Estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou qualquer outros encargos relacionados aos contratos anteriores. Da análise dos autos, como relato, consta-se que, a partir da diligência realizada no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, a Companhia de Água Catarinense, a Casan, a Celesc e a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a ARESC, posicionários contrárias à continuidade da tramitação do presente projeto de lei em face à sua inconstitucionalidade. Por sua vez, a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável manifestou-se no mérito favorável à proposição, salientando, todavia, que o eventual vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade ou legalidade deveria ser objeto de análise pela área jurídica das respectivas concessionárias de serviços em operação no Estado de Santa Catarina, como efetivamente se deu. Isso posto considerando, primeiro, as novas informações trazidas pelos órgãos diligenciados, acostadas aos autos no âmbito desse colegiado. Segundo, a inconstitucionalidade apontada nas respectivas manifestações da Casan, Celesc, Distribuições e Aresc, a competência da Comissão de Constituição e Justiça para apreciar a constitucionalidade das matérias, julga imprescindível o retorno do projeto de lei em exame àquele órgão fracionário para que pronuncie acerca da resposta da diligência.
especialmente quanto aos apontamentos das concessionárias que atuam no Estado. Ante o exposto, com base no artigo 213 do REALESC, requer, em nome dessa Comissão de Finanças e Tributação, que se oficie o primeiro secretário da mesa, recomendando o retorno ao projeto de lei 491 para análise da Comissão de Constituição e Justiça, para que aquela instância técnica se manifeste acerca das respostas das diligências acostadas nas páginas 17 a 40 dos autos. Senhores deputados, o projeto de lei, o 0491.0/2019, proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos do Estado de Santa Catarina e de débitos pendentes dos quaisquer outros encargos relacionados a contratos anteriores. O projeto é de autoria do eminente deputado Felipe Estevão. O projeto havia sido distribuído para o eminente deputado Fernando Krelling e Sua Excelência, no dia 3 de junho de 2020, solicitou o diligenciamento à Casa Civil e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, ouvindo aos órgãos, instituições e entidades pertinentes. O que foi aprovado nesta comissão, mas Sua Excelência requereu licença sem remuneração para disputar a eleição de Joinville e o projeto foi redistribuído, então, para o eminente deputado Sargento Lima. Os órgãos do governo do Estado responderam o diligenciamento e hoje o deputado Sargento Lima emite o seu relatório e voto, que é solicitando e requerendo que o primeiro secretário desta Casa faça a devolução do projeto de lei para a Comissão de Constituição e Justiça para análise técnica acerca da resposta, no que diz respeito em especial à constitucionalidade. Deputado Sargento Lima, me permite, Vossa Excelência, eu discordo de Vossa Excelência no sentido de que o diligenciamento foi feito por esta comissão, aprovado por esta comissão, para que o diligenciamento fosse feito nos campos econômicos e financeiros do Estado. Evidentemente, que se o projeto de lei for analisado nesta comissão e houver emenda no que diz respeito a finanças, em especial a finanças, ele vai ser devolvido à Comissão de Constituição e Justiça, aí sim para examinar a constitucionalidade da matéria. Eu posso colocar em discussão, em votação no plenário, mas o meu entendimento é esse. Nós temos que discutir aqui a questão econômica e financeira do presente projeto de lei. A questão de constitucionalidade, isso é depois, de aprovado ou não aqui. Então, por isso que eu rogo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência puder pegar o projeto de volta, examinar a questão financeira, porque o que é que acontece? Nós vamos devolver para a Comissão de Constituição e Justiça, ela vai examinar, não tem o que examinar, perfeito? Porque aqui não foi aprovado nada, não tem o que examinar, tá? E depois ela vai emitir um parecer, ou conforme parecer, vem outra vez para a Comissão de Finanças e depois vai para a Comissão de Trabalho. Então, eu faço esses comentários a Vossa Excelência para que Vossa Excelência tome uma decisão. Presidente, questão de ordem. Pela ordem, deputado Bruno. Eu apenas quero expor minha opinião, que o relatório do deputado Sargento Lima, na minha opinião, é muito preciso. Veio uma notícia de que o projeto não pode existir. Essa casa, essa comissão, tem toda a prerrogativa de fazer diligência para a comissão, mandar o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Na minha opinião, tenho muito menos experiência que o senhor, sei disso, mas na minha opinião seria o procedimento correto. O deputado Sargento Lima ele foi muito feliz quando faz esse apontamento, e nós podemos fazer isso, é uma prerrogativa. Inclusive, já fizemos, no pouco tempo que eu estou aqui, eu já vi isso acontecer em outra ocasião. Senhores deputados, deputado Bruno, não há qualquer tipo de precedente no âmbito interno desta Comissão de Finanças quanto a essa matéria. Vamos lá, mas quero levar ao conhecimento de Vossa Excelência. O projeto de lei de autoria do deputado Luiz Felipe Estevão foi aprovado na Comissão na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça diz que o projeto é constitucional. Aqui na Comissão de Finanças, o deputado Fernando Krelling pediu o diligenciamento para que fossem examinadas as questões financeiras e orçamentárias. A resposta veio. Só que o projeto foi redistribuído ao deputado Sargento Lima. Então, cabe à Comissão de Finanças examinar os diligenciamentos sobre o aspecto financeiro e orçamentário. E depois, sim, se for feito qualquer modificação no projeto, ele retorna à CCJ.
Se o deputado Sargento Lima, ao examinar o diligenciamento, verificar de que não há necessidade de fazer qualquer modificação no projeto, ele segue adiante para tramitar na Comissão de Trabalho. Mas o artigo 213 do nosso regimento interno, ele diz que quando qualquer comissão pretender que outra se manifeste sobre determinada matéria, seja em caráter preliminar ou posterior, apresentará requerimento nesse sentido ao primeiro secretário da mesa, com indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento. Então, em tese, o deputado Sargento Lima pode fazer isso sim. Vossa Excelência tem razão quando esta comissão examinar o diligenciamento. Isso é o que diz, né? Examina-se o diligenciamento e aí faz-se as questões à CCJ. Presidente. Né? A CCJ não pode analisar um diligenciamento feito pela Comissão de Finanças. Mas nós podemos pedir a manifestação da CCJ frente a esse diligenciamento, né? Mas então nós temos que indicar quais os pontos. Sim, exato. Isso sim. Mas o deputado Sargento Lima não indica quais os pontos que será verificada a constitucionalidade ou não. Presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Todo o retorno das diligências foram contrários ali como inconstitucional, mas tudo bem, sem problema, não vou gerar aqui mais um problema, apesar que já foi votado aqui na Comissão de Discussão de Finanças e Tributação, questões ali que eram de CCJ, né? Tivemos a oportunidade de assistir isso já. Eu apresento ele na próxima semana ali com um voto já. Deixa eu lhe dizer, deputado Sargento Lima, ainda. Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça já examinou a constitucionalidade do projeto e aprovou. Aqui, na Comissão de Finanças, nós não podemos discutir sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Nós temos que discutir sobre a questão financeira e orçamentária da matéria. Aí sim, se Vossa Excelência entender de que deva fazer modificação no projeto de lei, ele retorna para a Comissão de Constituição e Justiça para examinar a situação constitucional da emenda apresentada, não mais o bojo do projeto em si como um todo. Sem problemas. Então, feita a devolução do projeto de lei ao deputado Sargento Lima, vamos dar prosseguimento na pauta. Deputada Luciane Carminati, com a palavra. Então, presidente, em minhas mãos, projeto de lei 0305-4 de 2020, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que altera a lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para restabelecer à pessoa com deficiência o benefício da gratuidade do transporte fluvial, lacustre ou marítimo, como balsa, ferry-boat, canoa ou similar, de propriedade do Estado, dos municípios ou privada, que funcione por concessão e com fiscalização do poder público e adota outras providências. Então, a matéria foi lida no dia 15 de setembro desse ano, no expediente da sessão, remetida à CCJ. O deputado João Amin apresentou o parecer pela admissibilidade na CCJ, tendo sido aprovado por unanimidade. Posteriormente, nos termos do disposto no inciso 6º do artigo 130 do Regimento, fui designada como relatora e cabe, então, a esta comissão analisar os aspectos quanto à sua compatibilidade ao plano plurianual, à LDO e à lei orçamentária. Bom, apesar dos avanços em termos legais, as barreiras em relação à pessoa com deficiência ainda estão fortemente presentes na sociedade. A demanda de transporte e a oferta precisam ser diferenciadas em função das especificidades das pessoas e da tecnologia adequada, como também deve haver a regulamentação do serviço para viabilizar novos investimentos. Eu cito aqui, para não me alongar, mas eu cito no parecer a Constituição Federal, no seu artigo 1º, e também a Lei Estadual 17.292, que no seu artigo 113, garante à pessoa com deficiência que, para se deslocar, utilizar qualquer meio de transporte fluvial, lacustre ou marítimo, como balsa, ferry-boat, canoa ou similar de propriedade do Estado ou privada, mas que funcione por concessão e por fiscalização, gozará de 50% de abatimento no valor dos seus passes. Isso é o que estabelece hoje a legislação. Para fazer jus ao benefício que se refere ao caput desse artigo, o interessado deve comprovar, por meio do documento hábil, ser pessoa com deficiência física. Então, aqui cito, inclusive, laudos médicos de especialistas.
Bom, se aprovado o projeto de lei do deputado Vicente, a pessoa com deficiência, juntamente com seu acompanhante, cumprindo critérios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 113 que eu citei, em que para fazer jus da gratuidade, o beneficiário deverá, então, comprovar a deficiência por laudo emitido por especialista e poderá utilizar da gratuidade de qualquer meio de transporte fluvial de propriedade do Estado, de municípios ou de iniciativa privada no Estado de Santa Catarina. Eu quero só lembrar que hoje já existe essa concessão desse benefício ao transporte terrestre, né? Inclusive para o acompanhante da pessoa com deficiência. Desta forma, então, presidente, o meu parecer é pela aprovação, assim como foi na CCJ. É pela aprovação para ser derivado da deputada Luciane Carminati, ao PL 0305.4/2020, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra aprovado. Deputada Luciane Carminati, a Vossa Excelência ainda com a palavra. Presidente, só queria deixar confirmado meu voto contrário. Aprovado por maioria, com voto contrário, deputado Bruno Souza. Presidente, PL 2969 de 2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que assegura a presença de acompanhante em internação hospitalar de pessoa com deficiência acometida de Covid, incluída a portadora de transtorno de espectro autista, nas redes pública e ou privada de saúde do Estado de Santa Catarina. Eu não vou aqui fazer toda a leitura, né, para adiantar, mas eu entendo que esse projeto ele deve ir para o diligenciamento à Secretaria de Estado da Saúde e também ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É esse meu posicionamento, presidente. Pelo diligenciamento, a manifestação da deputada Luciane Carminati ao PL 0296.9/2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram. Deputado José Milton Schaefer, por gentileza. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno. A deputada Luciane Carminati tinha uma devolução de vistas, eu só queria perguntar se essa devolução... Deputado Bruno, já estão aqui separados os projetos de lei com vista para mim colocar para os relatos dos deputados. E o seu está ali incluído. Presidente, quero aqui relatar o parecer ao projeto de lei 132.1 de 2019, que dá nova redação ao artigo 12 da Lei 17.201 de 2017, a qual consolida as leis que dispõem sobre a concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina, a fim de majorar a idade dos beneficiários. A autora é a deputada Paulinha, e este projeto é um projeto simples, mas de alcance social bastante grande. Ele amplia de 12 para 14 anos a idade para receber o benefício de quando a gestante tem múltiplos, acima de 3 gêmeos, né, na gestação. Atualmente, nós temos aqui, o projeto prevê ampliação, atualmente é 12 anos, o projeto prevê passar para 14, e só para que os colegas deputados tenham uma noção, durante os anos de 2019, 2020 e 2021, atualmente Santa Catarina, ela paga tem 17 beneficiários extras, né, dessa pensão especial. E o projeto de lei, nós apenas acrescentamos aqui uma emenda aditiva que concorda com o texto proposto pela deputada Paulinha, mas limita que a pessoa, para receber o atual benefício, ela tem que estar inscrita no cadastro único, né, que ali já tem todo um crivo social. Para que os colegas também tenham informação, o valor atual da pensão por criança é R$ 445. Isso vai atingir pessoas que estão fazendo parte do cadastro único, né, com uma realidade social que precisa. Isso ajuda muito, eu acho que é um dever do Estado também assistir socialmente essas pessoas, e tendo em vista a relevância do projeto e a importância dele, né, para as pessoas beneficiárias que tenham gestações
mulheres, mães, famílias, que nasçam aí acima de 3 a mais, né, gêmeos, esse projeto ele tem uma vocação muito boa de assistência e o nosso voto é pela aprovação do projeto com a emenda aditiva que está anexada, apresentada por nós e anexada ao projeto que, ora, repito, ela apenas limita que o beneficiário tenha que estar fazendo parte do CAD único, que é um crivo, né, social que dá aí o comprometimento que vai ser usado por pessoas que realmente precisem desse benefício. Então, o nosso voto é pela aprovação. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do deputado José Milton Schaefer ao projeto de lei 0132.1/2019, da autoria da deputada Paulinha, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado Milton, deputado Sargento Lima. Desculpe. Aprovado por maioria, com os votos contrários, deputado Bruno Souza, deputado Sargento Lima. Deputado Milton Alves. Tudo bem? Senhor presidente, senhores deputados e senhora deputada, nós temos aqui parecer ao projeto de lei 300.0/2020, que estabelece procedimentos administrativos suplementares para contratações públicas diretas na hipótese aludidas pelos artigos 24, 3 de 25 e 25 da Lei Federal 8666, de 1903, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor é a Comissão Parlamentar de Inquérito e trata-se de um projeto de lei para normatizar a questão da intenção de registro de compra. A matéria institui a intenção do registro de compras emergenciais, IRCE, instrumento para análise das compras diretas, com divulgação no portal de compras em até 24 horas antes da publicação do instrumento convocatório, aberto a fornecedores pelo período de 48 horas, que já temos lei aprovada nessa direção. Isso em função do que aconteceu nas compras emergenciais aí, com a questão da pandemia, para que nós tenhamos normatizações mínimas de dar a devida publicidade da intenção de compras do governo de Santa Catarina, se isso voltar a acontecer. Então, esse é um projeto interessante, que traz a transparência e a análise, senhor presidente, do voto atinente aos preceitos regimentais relativos a esse colegiado. Observo que a matéria não demanda compatibilização às peças orçamentárias, não demonstra aparente conflito com demais legislações vigentes. Ademais, sob a ótica financeira, verifico que o projeto de lei em análise não ocasionará encargos ao erário quanto à criação de novas atribuições, uma vez que o aprimoramento do mecanismo de compra busca a economicidade e segue o princípio básico da administração pública no que se refere eficiência e resultado, consequentemente, em atividade de natureza típica. Desta forma, em relação aos aspectos de observância obrigatória por esse colegiado, não vislumbro óbice a regular tramitação da matéria. Por isso, senhor presidente, o voto é pela aprovação. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do deputado Milton Alves ao projeto de lei 0300.0/2020, em que autora a Comissão Parlamentar de Inquérito, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado Milton Alves, continua com a palavra. Projeto de lei 275.4/2020, de autoria da deputada Marlene Fengler, garante o direito à presença de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais Libras durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos hospitais, maternidades e estabelecimentos similares na rede pública privada de saúde do Estado de Santa Catarina. A proposta, senhor presidente, a matéria prevê que a realização da atividade seja precedida pela exigência de habilitação profissional, além da ciência dos protocolos específicos hospitalares. Ainda
se pretende fixar penalidade para o caso do descumprimento da pretendida lei, nos valores de R$ 1.000 a R$ 5.000, e a possibilidade da abertura de procedimento administrativo em casos específicos. A matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria da deputada Paulinha, nos termos da emenda substitutiva global, contendo as seguintes alterações: vinculação da matéria à legislação federal pertinente ao direito de acompanhante no momento do parto, que já existe uma lei federal para isso, então está se adequando. Extrair do texto os comandos que impõem ações ao Poder Executivo e apontar o IGPM como índice de correção dos valores da multa. Com relação ao voto, em análise atinente aos preceitos regimentais relativos a esse colegiado, observo que a matéria não demanda compatibilização às peças orçamentárias, nem mesmo demonstra conflito com demais legislações vigentes no campo financeiro orçamentário. Também não vislumbro óbice que afronte os princípios instituídos quanto à ordem econômica e financeira, nem mesmo para aqueles casos de aplicação da regra para o sistema hospitalar de propriedade privada, uma vez que qualquer pecúnia financeira sobre a relação contratante e contratado será estritamente mercadológica, vinculada aos indivíduos, sem comprometimento financeiro do local da prestação da respectiva atividade, deixando bem claro que isso é no caso de uma pessoa que não que precisa da instrução através de um profissional de Libras, a família possa contratar e ter junto, acompanhar, até para instruir a pessoa, sem qualquer dano financeiro à instituição que faz o parto, nem muito menos ao Estado. Simplesmente assegurando um direito da pessoa com deficiência. E, nesse sentido, senhor presidente, nosso voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação, parecer e voto, deputado Milton Ovos, ao projeto de lei 0275.4/2020, e de autoria da eminente deputada Marlene Frenger, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Milton Ovos, ainda com a palavra. PL 316.7/2020, senhor presidente, nós estamos de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre o reconhecimento das atividades dos setores de feiras e eventos como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Nós estamos encaminhando para diligências, senhor presidente, até porque houve manifestação dos setores da economia pedindo o diligenciamento para assegurar certos aspectos. Por isso, nós estamos fazendo o pedido de diligência para a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Santa Catarina para a sua manifestação. É pelo diligenciamento, a manifestação do deputado Milton Ovos ao projeto de lei 0316.7/2020, em que autor o deputado Gessé Lopes. Com a palavra, o deputado Bruno Souza. Eu só faço uma pergunta ao deputado parecerista, se nós conseguimos, de alguma forma, o prazo de diligência, se não me engano, são 30 dias, né? E isso faria com que o projeto, não fosse votado esse ano. Será que nós conseguimos, de alguma forma, solicitar um prazo mais curto para essa resposta do diligenciamento? Porque o setor tem passado por problemas gravíssimos e o Estado tem insistido em fazer essa gestão centralizada, enquanto quem deveria estar fazendo essa gestão, tornando essencial, isso ajuda, né? Quem deveria estar fazendo essa gestão seriam os municípios, né? E não o Estado, né? Tratando todas as situações, todas as cidades da mesma forma. Só faço esse pedido ao deputado, se for possível, enfim, se for possível, porque eu acho que é importante. Deputado Bruno, a questão do diligenciamento é justamente por uma preocupação que é pertinente em todos os municípios, e a gente enfrenta isso, acho que em todas as cidades, principalmente das de médio porte para cima. Quando você libera isso, você libera também
aquelas feiras de autônomos, de gente que vem de fora, que colocam lá as feirinhas. Isso cria um transtorno na atividade comercial muito grande. Por isso, a preocupação da entidade em respeito a ela, né, que é quem rege o setor comercial de Santa Catarina. A gente está pedindo esse diligenciamento, até porque foi uma manifestação deles em respeito a isso, ouvindo justamente, né, quem está lá na ponta, que são os comerciantes, é que eu pedi essa diligência para que nós tivéssemos assegurado no projeto de lei esse cuidado de não liberar. Liberar, sim, todo mundo é a favor, eu sou a favor, todos os comerciantes são a favor de liberar isso, mas tem a preocupação de nós termos o cuidado no projeto de lei com relação a esse aspecto que é danoso ao comércio legal. O comércio informal não pode se sobrepor ao comércio formal. Só por Eu isso. acredito que eu me expressei errado. Eu não me oponho ao diligenciamento, não. Eu só gostaria só de saber se existe uma forma, talvez, a gente cobrar uma resposta mais célere, né, da parte da resposta, para que a gente possa tramitar o projeto esse ano, se for possível. Só isso. Vamos solicitar isso, deputado. Deputado Bruno, deputado Milton Alves. O deputado Milton Alves pede o diligenciamento. Nada obsta de que esta comissão, por qualquer dos seus membros, possa entrar em contato, e aí pode ficar encarregado o deputado Milton Alves de pedir que a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas possa fazer... Vamos fazer isso, senhor presidente. Então, fica encarregado. Senhor presidente, eu tenho mais um projeto... Não, deputado, posso terminar? Deputado... desculpa, não foi votado. Desculpa. Agora, deputado Bruno, quero levar ao conhecimento de Vossa Excelência de que o projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes está tramitando em regime de prioridade. Se o regime de prioridade foi requerido tempestivamente, ou seja, até o dia 15 de setembro, o senhor presidente levará a plenário, independentemente da manifestação ou não do FCDL, né? Então, é o que ficou acordado na reunião de líderes, né? Então, se foi requerido tempestivamente, ou seja, antes do dia 15 de setembro, o projeto de lei vai a plenário com manifestação ou não desta comissão ou do FCDL. Perfeito? Então, não havendo mais quem queira discutir, coloco o parecer do deputado Milton Alves em votação, que é pelo diligenciamento do projeto 0316.7/2020, aprovado por unanimidade. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência tem um projeto de lei extra-pauta, é isso? Senhor presidente, chegou ontem, mas é um projeto que tem prazo, é um projeto de origem do governo do Estado, que visa, o PL 342.9, de autoria do Poder Executivo, que visa formalizar aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas, número 12/98, STN-COAF, firmado com a União, com base na Lei Federal 9.496, de 1997, e na medida provisória número 2.192/70, de 2001, para estabelecimento das alterações autorizadas pela Lei Complementar 173/2020. Então, sendo prático, senhor presidente... Havendo a concordância dos senhores deputados, Vossa Excelência pode continuar. Só para mim... Ok? Posso continuar? Ok, pode continuar, senhor deputado. Senhor presidente, o governo autorizou que os estados pudessem parar de pagar a dívida nesse ano de 2020 em função da pandemia do Covid-19. Então, esse projeto específico aqui é um montante de R$ 484.135.265,82, que não foram pagos esse ano e que o Banco do Brasil, no caso que é o banco aqui, mandou um modelo de projeto de lei para que a Assembleia aprova, para que o Estado possa aderir ao parcelamento dessa dívida não paga esse ano de 2020. Então, é um projeto que é necessário em função das leis federais e daquilo que rege, e que chegou tardiamente para nós, chegou apenas ontem, para que a gente fizesse o parecer, e ele tem prazo, porque o prazo de adesão do Estado para que esse
montante não pago em 2020 seja parcelado junto com o restante da dívida, que vai até 2048, o Estado possa fazer adesão, senão o Estado terá um prejuízo aí de ter que desembolsar esses 484 milhões, e acredito que não é justo, por isso que eu peço a compreensão dos pares, e nós precisamos aprovar nessa comissão para que o contrato seja feito, e o nosso voto é pela aprovação, senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do deputado Milton Obos ao projeto de lei 0342.9/2020, da autoria do Governo do Estado, que autoriza a fazer a repactuação da dívida não paga em 2020 com a União. Em discussão, deputado Bruno. Não, eu vou votar favorável pela confiança que tenho no domínio da matéria do deputado Milton Obos. Sei que ele é cauteloso com esse tipo de matéria, mas eu acho que nós temos que ter um cuidado para ter um pouco mais de tempo para analisar esse tipo de matéria, que é uma matéria complicada, é uma matéria extensa e impacta bastante. Mas meu voto será dado favorável em crédito ao estudo do deputado Milton Obos. Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Faço das palavras do Bruno a minha ali, tá? O governo acertou em quem apresentou o projeto aqui. Tem minha confiança, deputado Milton Obos, tá? Obrigado, então, a gente vai depositar essa confiança no senhor, não no projeto. Obrigado. É que o prazo que o COAF determinou para que os estados aderissem é até o dia 6 de dezembro. Né? Então, e foi aprovado semana passada na CCJ e foi distribuído ontem, né, pelo senhor presidente. Eu já fiz questão de fazer hoje, porque realmente é uma matéria que ela é de interesse de todo o Estado, ela não gera um custo adicional, e ela simplesmente, esse valor não pago, ela repactua nas parcelas vincendas do mesmo contrato, nas mesmas condições de juro, etc. Então, por isso que, com certeza, é um projeto de interesse do Estado de Santa Catarina. Eu agradeço a confiança dos nobres colegas. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação para ser elevado o deputado Milton Obos ao PL 0342.9/2020, que é pela aprovação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria extra-pauta, eu quero tratar de alguns projetos em poder de Vossa Excelência na condição de vistas. O primeiro deles trata-se do PL 0327.0/2009, de autoria do eminente deputado Bruno Souza, que tem vistas a deputada Luciane Carminati. Ficou acordado para discutirmos e votarmos no dia de hoje, dia 2 de dezembro. Como se manifesta a deputada Luciane Carminati? Presidente, para permitir que o projeto tramite, eu vou liberar sem manifestação e vou fazer o debate na comissão de mérito. O relator da matéria é o deputado Márcio Machado. Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global acostada às folhas 46 e 48 desse presente projeto de lei. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Também temos o projeto de lei 0250.6/2020, de autoria também da eminente deputada Marlene Frenger, e que dispõe sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com recursos da administração pública direta ou indireta do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Houve solicitação de vice-deputado Bruno Souza, deputado Milton Obos. O relator da matéria é o deputado Sargento Lima, e Sua Excelência, quando fez o seu relatório e voto, optou pela aprovação da matéria. Solicito manifestação do deputado Bruno Souza. Deputado, como se manifesta Vossa Excelência? Deputado Bruno, por gentileza. Presidente, na verdade, nós não tínhamos feito esse acordo de devolver nessa semana, mas, de qualquer forma, eu faço a devolução das vistas sem manifestação. Meu voto continua o mesmo sobre a matéria. Deputado Milton Obos. Devolução sem manifestação, senhor presidente. A devolução por parte do deputado Bruno Souza, deputado Milton Obos, sem manifestação. Então, coloco, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação parecer e voto do deputado Sargento Lima, que é pela aprovação ao projeto de lei 0250.6/2020. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram, aprovado com um voto contrário do deputado Bruno. Ainda nós temos o projeto de lei 0198.8/2020,
em que a autora a deputada Paulinha, que cria o Fundo de Desenvolvimento Solidário no âmbito do Estado de Santa Catarina. O relator da matéria é o deputado Milton Obres. E houve solicitação de vídeo do deputado Sargento Lima. Como se manifesta Vossa Excelência, deputado Sargento Lima? Sem manifestação. Faz a devolução sem manifestação. O deputado Milton Obres emitiu seu parecer e voto, que é pelo diligenciamento. Então, em votação, o pedido de diligenciamento do deputado Milton Obres. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Temos ainda o PL 0101.5/2019, de autoria do eminente deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado e dos municípios ao receberem medicamentos adquiridos com dinheiro público, estes estejam com no mínimo 80% do tempo de validade e adota outras providências. O relator da matéria é o deputado Sargento Lima. No entanto, houve solicitação de vice-deputado Bruno Souza e do deputado José Milton Schaefer. Presidente. O deputado Sargento Lima emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação, na forma da emenda substitutiva global, constados à folha 34. Como se manifesta o deputado Bruno Souza? Eu peço a gentileza de me concederem mais uma semana, já que, admito, não estava preparado para apresentar essa semana, porque não foi o combinado. Mas, se for possível, eu agradeço. Se não for, enfim, meu voto é contrário. Eu vou conceder por mais uma semana, deputado Bruno, mas, no entanto, o pedido de visto foi feito no dia 2 de setembro. Regimentalmente, o prazo já está vencido. Mas concedo a Vossa Excelência. Deputado José Milton, como se manifesta? Eu vou também somar aí ao Bruno e aguardar mais uma semana. Estou estudando essa situação aí, até porque cria aí um critério bastante rígido e que pode acabar onerando e aumentando o custo aí das compras públicas. Por isso, continua. É importante. Então, continua com o vice-deputado Bruno, deputado José Milton, com o compromisso de votar no dia 9, na quarta-feira, semana que vem. Há concordância dos senhores deputados? Deputado Bruno, deputado José Milton? Perfeito. Ok. Senhores deputados, e por último, quero ainda tratar um pouco mais sobre as emendas parlamentares e emendas parlamentares impositivas. Nós hoje aprovamos aqui o PL 0323, que serão pagos esse ano ainda cerca de mais 115, 117 bilhões de reais. O prazo foi ontem, da apresentação, da modificação das emendas, e foi consta tudo nos anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. No dia 7, vence o prazo para as emendas parlamentares impositivas dos deputados, as individuais. Então, dia 7, 18 horas. Porque o calendário prevê a vista coletiva do parecer conclusivo no dia 9. Né? Então, nós pretendemos aí, na noite do dia 7 e no dia 8, finalizar todo o relatório conclusivo para dar vista coletiva aos senhores deputados. Mas nós temos também, que vence hoje às 18 horas, né, o prazo da apresentação de emendas parlamentares. No entanto, há uma solicitação de alguns deputados para que esses prazos se estendam até amanhã às 12 horas. Então, eu solicito permissão de Vossa Excelência para estendermos o prazo, que hoje se encerra às 18, para até amanhã às 12 horas. Há concordância de Vossas Excelências? Havendo concordância, fica prorrogado, então, o prazo de apresentação de emendas parlamentares para amanhã às 12 horas, ficando ainda as emendas parlamentares impositivas para o dia 7 e 18 horas. Ok, senhores deputados? Quer manifestação, deputado José Milton? Não? Ok. Senhores deputados, então fica acordado que até amanhã às 18 horas haverá ainda prazo para as emendas parlamentares. E não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrado a presente reunião, convocando outra ordinária para o dia 9, quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia. Muito obrigado.